Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tranquilo? Vamos para a nossa última aula, né? Última aula expositiva no nosso curso. Está acabando. Quarta-feira, nossa prova. Tá? Dia 21, nossa prova. E no dia 23, sexta-feira, é a prova de segunda chamada. Tá? E por conta desse período estreito entre a prova e a prova de segunda chamada, é que a gente já abriu lá na plataforma Moodle o pedido de requerimento para fazer a segunda chamada. Então, se você, por algum motivo, você já souber que não vai poder fazer a prova, mas só a segunda chamada, então você já pode entrar com o requerimento. Tá? Ele vai ficar aberto até dia 22, quinta-feira, até as 2 horas, tá? Às 14 horas. Tá bom? Alguma dúvida quanto a isso? Tá? Então, quarta-feira a nossa prova, mas venham para a prova, tá? Porque vocês sabem que a gente elabora sempre com muito mais carinho a prova, entre aspas, normal do que a segunda chamada, né? A segunda chamada a gente não faz com tanto carinho assim e tal, entendeu? E dia 28 a prova substitutiva, tá? Então, arrebentem nessa prova, tirem um 10 logo, né? Um 8, né, na prova, na verdade, só dá para tirar 8 na prova. Tem os dois da lista. Então, tirem a nota máxima logo nessa prova e, se quiserem fazer a substitutiva para cobrir alguma outra nota que tenha ficado baixa das outras avaliações, vocês podem, tá bom? Dia 28 a prova substitutiva. Hoje a nossa aula de revisão, a nossa 31ª aula, 19 de dezembro de 2022. Nossa aula de revisão para a terceira avaliação. Tá? E aí a gente vai resolver algumas questões sobre alguns tópicos que nós trabalhamos nesse terceiro período, né? nessa parte referente à terceira avaliação. Tá? Então aqui a gente vai discutir na aula de hoje as técnicas de integração que nós falamos, tá? A parte de áreas, entre curvas, a parte de volume de sólidos, sólido de revolução, através do método das cascas cilíndricas e do método dos discos ou do fatiamento, tá? E vamos falar também das aplicações que nós trabalhamos na última aula, que foi trabalho, comprimento de arco e pressão e força hidrostática. E, obviamente, a respeito do teorema fundamental do cálculo, que é a ferramenta mais importante do nosso curso, né? O nosso curso todo gira em torno desse teorema e a gente não pode deixar de falar dele na revisão. Tá? Então, vamos lá para a primeira questão. Primeira questão sobre integrais. Tá? Vamos calcular integrais. Trouxe algumas integraisinhas mais tranquilas, né? Tranquilas no sentido de que nós estamos trabalhando duas técnicas, a técnica de substituição e a técnica de integração por partes, tá? Então, essa primeira integral, a técnica que vocês usariam nessa letra A aí seria qual, gente? O que vocês tentariam fazer primeiro? Tentaria fazer logo uma substituição, né? O que vocês usariam? Que fator dessa função, x vezes raiz quadrada de 3x², vocês usariam para fazer a substituição? 3x² mais 5, né? Se eu chamar de u, pode ser qualquer letra, né? U, 3x² mais 5, eu tenho que a diferencial vai ser 6x dx. Não esquece do dx. Tá bom? E aqui eu observo que eu tenho x dx. Então, se eu pegar esse 6 e passá-lo dividindo aqui, eu tenho que x dx vai ser du sobre 6. Tá bom? Então, isso aqui eu vou poder reescrever da seguinte forma. Integral da raiz quadrada de u, que é o 3x² mais 5, é o u, que a gente chamou. E o x dx a gente substitui por du sobre 6. Tá? E aí vamos logo fazer a mudança dos intervalos de integração.
Tá? Porque lembra que aqui, esses intervalos, esses extremos, 0 e 1, eles são para a variável x. Nós estamos com uma nova variável agora, então eles vão mudar. Tá? E aí, daqui, a gente tira o seguinte, que se o x for 0, o u vai ser 5, né? Porque 3 vezes 0 dá 0, 0 mais 5 dá 5. Tá? E se o x for 1, o u vai ser 8, né? Porque 3 vezes 1 ao quadrado dá 3, mais 5 dá 8. Tá? Então, isso aqui vai ficar assim, ó, integral de 5 a 8. Ok? Tudo bem? Esse 1 sobre 6 que aparece aqui eu posso tirar da integral. Então, eu vou ficar com a integral de 5 a 8 da raiz quadrada de u, que eu posso reescrever como u elevado a meio, só para eu usar a primitiva da potência. Tá? Então, aqui vai ficar 1/6 vezes u elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1, né? Lembra aqui, colocar bem aqui embaixo, lembra que uma primitiva de x elevado a n dx é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, mais a constante de integração, isso se o n for diferente de menos 1. Tá? Porque senão aqui vai zerar no denominador. Tá? Então aqui o n é meio. Tá? Então meio mais 1 sobre meio mais 1. Então isso aqui vai ficar 1/6 vezes x elevado a 3 sobre 2. E aqui embaixo 3 sobre 2 também. Tá? Então eu posso inverter aquilo ali. 1/6 vezes 2/3 vezes x elevado a 3 sobre 2. Isso aqui eu posso simplificar, que dá 3. Então, isso aqui vai dar x elevado a 3 sobre 2 sobre 9. Tá? Só que observa que eu não coloquei ainda os intervalos de integração. Tá? Vou colocar agora. Preferi fazer assim, não tem problema. Vou colocar aqui de 5 a 8. Aqui de 5 a 8. Aqui vou colocar esse 1/9 aqui na frente. Deixar só o x variando. Vou fazer para cá. 1/9 vezes x elevado a 3 sobre 2, 5/8. Tá? Então isso aqui vai ficar 1/9 vezes 8 elevado a 3 sobre 2 menos 5 elevado a 3 sobre 2. E esse aqui é o resultado da integral. Tá? Se você quiser colocar isso aqui no formato da raiz, ficar raiz quadrada de 8 ao cubo menos raiz quadrada de 5 ao cubo, você pode fazer, tá? Mas tinha muita necessidade aí. Bem observado, aqui, por falta de atenção, era u e eu coloquei x, né? Aqui é u, aqui é u. E aqui é u também. A gente mudou a variável, né? Que é u. Tá bom? Obrigado. Então, dá 1/9 vezes 8 elevado a 3 sobre 2 menos 5 elevado a 3 sobre 2. Alguma dúvida? Beleza? Então, tem que ter atenção nessa hora da mudança da variável. Tá? No sentido de que, se você coloca a nova variável, você tem que trocar os intervalos de integração. Porém, se você quiser simplesmente, no início da questão, esquecer os intervalos de integração, encontrar a primitiva da função. Aí você vai encontrar a primitiva na variável, na nova variável, na variável u. E depois substituir novamente e trabalhar com os intervalos de integrações, os intervalos de integração iniciais, não tem problema. Tá bom? Você tem duas opções. Ou você muda logo, ou então você encontra a primitiva normal, reescreve ela na variável original e depois usa os intervalos de integração originais. Tá? Alguma dúvida? Tudo bem? Então, letra B. Letra B pede a integral
de x à sétima vezes o log natural de x dx. E essa aqui, será que dá para a gente usar uma substituição aí? Essa daqui parece ser por partes, né? Essa daqui parece ser por partes. Não deve ser substituição isso daí, não. Então, vamos fazer por partes. Vamos relembrar a formulazinha da integração por partes. Tá bom? Que a gente escreveu dessa maneira. Tá? E aí o segredo vai ser a gente chamar uma parte da nossa função de u, o restante de dv, e encontrar a diferencial de u e a primitiva desse dv. Tá? Então, nesse caso aqui, quem que a gente chama de u e quem que a gente vai chamar de dv? O que vocês acham? O u a gente vai chamar de ln de x. Porque esse daqui eu tenho que derivar. Se eu chamar de dv o ln de x, eu vou ter que integrar ele. A integral de log natural não é simples. Não é tão simples assim. A gente fez na aula de integração. Não lembro qual foi a aula, mas a gente fez ela. E aqui a gente vai calcular o du. Né? Quem é a derivada do log natural de x é 1 sobre x dx. Tá? E o dv vai ser o restante aqui, ó, x à sétima dx. E essa daqui é fácil da gente encontrar a primitiva dela, né? Essa daqui é x à oitava sobre 8. Tudo bem? Uma vez tendo isso, a gente consegue dizer, pela fórmula de integração por parte, que a integral de x à sétima log natural de x dx vai ser igual u vezes v. Então, u vezes v. Então, é x à oitava sobre 8 vezes o log natural de x, menos a integral de v du. O v é essa e o du é essa. Então, x à oitava sobre 8 vezes 1 sobre x dx. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar x à oitava vezes o log natural de x sobre 8, menos esse 1 oitavo eu posso tirar aqui da integral logo, é constante, vezes integral, ou primitiva, x à oitava sobre x é x à sétima dx. E essa daqui é uma primitiva imediata, a gente sabe. Né? Então, isso aqui vai ser x à oitava vezes o log natural de x sobre 8, menos 1 oitavo, vezes primitiva de x à sétima, x à oitava sobre 8, mais a constante de integração. Então, isso aqui vai ser x à oitava vezes o log natural de x sobre 8, menos x à oitava sobre 64, 8 vezes 8, mais a constante de integração. Tá? Então, esse daqui seria a primitiva dessa função aqui, x à sétima vezes o log natural de x. Ok? Alguma dúvida? Tudo bem, né? Tudo bem, tudo tranquilo. E a letra C? Primitiva de x ao quadrado vezes e elevado a 5x dx. Primitiva de x ao quadrado vezes e elevado a 5x dx. Que técnica vocês acham que a gente deve usar aí? Será que uma substituição dá nessa daí? Será que uma substituição cabe nessa daí? Se a gente fosse tentar uma substituição, o que a gente ia fazer? Você ia chamar de u quem aí? 5x provavelmente, né? Só que quando você deriva, o du vai dar 5dx. E você queria que aparecesse o x ao quadrado, então não deve dar certo. E se você chamar de u o x ao quadrado, o du vai ser 2x dx, só que esse x aqui está no expoente. Então não deve dar muito bom aí pra gente também, né? Então, parece que substituição não é o caminho, né? Mas a gente pode tentar por partes, né? Vamos tentar por partes.
Quem que a gente chama de u e quem que a gente chama de dv aqui? Quem que você chama de u? O x ao quadrado. Vamos chamar de u x ao quadrado, porque você vai ter que derivar, vai diminuir uma unidade um grau dessa função aí. Tá? Então aqui x ao quadrado. E o dv vai ser e elevado a 5x dx. Né? Então isso aqui vai ser du, vai ser 2x dx. E o v vai ser, quem é a primitiva de e elevado a 5x? Qual é a primitiva de e elevado a x? É e elevado a x. Então a primitiva de e elevado a 5x é e elevado a 5x, só que você tem que derivar ela. Quando você for derivar essa para chegar nessa, você vai ter que derivar isso aqui. Vai aparecer um 5 multiplicando. Então você tem que dividir isso aqui por 5. Tá bom? Porque quando você deriva isso aqui, ó, deriva agora e elevado a 5x sobre 5. Derivada de e elevado a 5x é e elevado a 5x vezes 5. Aí esse 5 cancela com esse e você chega aqui. Tá claro? Alguma dúvida? Então é isso. Então, pela fórmula da integração por partes, vai ficar assim, ó. Primitiva de x ao quadrado vezes e elevado a 5x dx vai ser igual u vezes v, x ao quadrado, vezes e elevado a 5x sobre 5, menos integral aqui de v du. Então, v du. Então, 2x vezes e elevado a 5x sobre 5 dx. v du. Tá? Então, isso aqui vai ser x ao quadrado vezes e elevado a 5x sobre 5 menos esse 2/5 eu vou tirar na integral, então vai ficar a primitiva de x vezes e elevado a 5x dx. Aí a gente chega nessa outra integral aqui que a gente não sabe qual é uma primitiva dela imediata. Tem que encontrar essa agora, tá? O que é que vocês fazem para encontrar essa daqui? Bora fazer por parte novamente, tá? Então, quanto que vale? O que eu quero saber agora, quanto que é essa integral de x, a primitiva de x vezes e elevado a 5x dx, tá? Quanto que é essa primitiva? Vamos fazer por parte novamente. Quem que seria? Você pode chamar de outra letra para não confundir com essa, tá? Mas tudo bem. Quem que é a primitiva? Quem que eu vou chamar de u aqui? O x. E o dv, o e elevado a 5x dx novamente, tá? E daí, quando eu calculo du vai ser o próprio dx, né? Porque a derivada de x é 1. Então fica 1 dx, que é dx. E o v vai ser essa mesma aqui, ó. E elevado a 5x sobre 5. Tá bom? E aí, pela fórmula de integração por parte, essa primitiva, x vezes e elevado a 5x dx, vai ser u vezes v, x vezes e elevado a 5x sobre 5, menos primitiva de v du. E elevado a 5x sobre 5 dx. Tá claro? Então, isso aqui vai ser x vezes e elevado a 5x sobre 5 menos 1 sobre 5 eu vou tirar. E qual é uma primitiva de e elevado a 5x? É e elevado a 5x sobre 5. Ok? Então, isso aqui vai ficar x vezes e elevado a 5x sobre 5 menos e elevado a 5x sobre 5 vezes 5, 25. Então, essa daqui é uma primitiva dessa função. Então, eu vou pegar isso aqui e vou substituir bem aqui para poder encontrar essa, tá? Então, logo, a integral de x ao quadrado vezes e elevado a 5x dx vai ser igual. Vou pegar aqui, ó. Integral de x ao quadrado e elevado a 5x dx, que é o que nós queremos,
é isso, menos 2/5 disso que é aquilo lá. Tá? Então vai ficar x ao quadrado vezes e elevado a 5x sobre 5 menos 2/5 vezes essa integral x e elevado a 5x, que é essa daqui. X e elevado a 5x sobre 5. X e elevado a 5x sobre 5. Menos e elevado a 5x sobre 25. Tá? Então, essa daqui. Tá. Então, isso aqui vai ficar igual a x ao quadrado e elevado a 5x sobre 5, menos 5 vezes 5 aqui dá 25, 2x e elevado a 5x, menos e menos mais, 5 vezes 25 dá 125, então 2 e elevado a 5x sobre 125. Isso aqui tudo mais a constante de integração, né? Mais a constante de integração. Aí se eu quiser organizar bonitinho, eu posso tirar o mínimo aqui, ó, que é 125, por 5 dá 25, então fica 25x ao quadrado e elevado a 5x, menos 125 por 5 por 25 dá 5, 5 vezes 2, 10, x elevado a 5x, mais 2 e elevado a 5x, mais a constante, e daí eu posso dizer que se eu colocar o e elevado a 5x sobre 125 em evidência, para ficar mais bonitinho ainda, vai ficar 25x ao quadrado menos 10x mais 2 mais a constante de integração. Tá? Peguei esse sobre 125, que é fator comum. Pus em evidência. Sobra esse, esse e esse. Tá bom? Alguma dúvida? Então, essa daqui é uma integral por partes que, quando a gente fez a primeira integração por partes, apareceu uma integral que não é imediata. Aí a gente integrou por parte novamente ela. Tá bom? Alguma dúvida? Tudo bem? Beleza. Então vamos para a segunda questão. Encontre a área da região destacada na ilustração abaixo. Então eu quero a área dessa região aí. Como eu já falei para vocês, uma questão de área é coisa certa na provinha de vocês, tá? Então vocês já estão preparados para isso aí. Não é mesmo? E, portanto, vocês vão resolver esse problema aí como? Como que vocês fariam para resolver esse daí? Deixa eu desenhar aqui. Olha só, a ilustração, como ela está aí, é só isso aqui que ele te deu. Só esses dados. Tá? Então, ele só me deu essa função aqui, ó. A função que descreve esta curva aqui, ó. Tá bom? Essa daqui e essa daqui ele não me deu. Mas é fácil da gente encontrar. Essa aqui é probleminha de primeiro ano do ensino médio. Encontre a reta dado o gráfico. A equação da reta dada o gráfico da reta, né? Então, ele passa aqui no 0 e passa aqui no 1 e 1. Então, essa reta aqui é quem? Y igual a x, né? Isso daqui é a identidade. Y igual a x.
E essa outra aqui passa aqui no 0, 0 e passa aqui no 2 e quanto que é aqui? Quanto que é aqui? Meio. Por que meio? Porque esse ponto também pertence a essa função. Então, quando x é 2, o y aqui vai dar 1 sobre 2, que é meio. Tá? Então, aqui é meio. Então, passa no 0 e 0 e no 2 e meio. Qual é essa reta? Alguém sabe de cabeça qual é essa reta? Primeiro, o coeficiente linear dela é 0, né? Toca o eixo das ordenadas no ponto 0. Então, é 0. Qual é o coeficiente angular dessa reta? 1 sobre 4, né? Muito bem, 1 sobre 4. Por quê? Porque se eu pegar as coordenadas dos pontos que eu estou trabalhando, são 2,5, 0 e 0. Então, o coeficiente angular vai ser meio menos 0 sobre 2 menos 0. Né? Que dá meio sobre 2, que dá 1/4. Tá? Então, esse é o coeficiente angular dessa reta. Então, é x sobre 4 mais o coeficiente linear, que é 0. Então, é só x sobre 4. Tá? Então, tá aí. Determinei as duas retas. A gente está trabalhando. Alguma dúvida até aí? Beleza. Agora, a gente tem que encontrar a área dessa região. Como é que a gente determina a área dessa região? Lembra que a área entre duas curvas, se elas estiverem ambas na parte positiva do eixo das abscissas, a área vai ser a integral da diferença entre elas. A superior menos a inferior. A que está por cima menos a que está por baixo. Tá? Então, só que aqui nós temos 3 funções aí, né? Como é que a gente vai fazer, então, isso daí? Tira o quê? Divide, né, os intervalos. Eu posso dividir aqui, ó, bem aqui, ó, de 0 até 1 e depois de 1 até 2. De 0 até 1, a área que eu estou querendo calcular vai ser dada por quem, gente? Pela integral de 0 a 1 de x menos x sobre 4, que é a função que está aqui por cima, menos essa que está aqui por baixo. Concorda ou não? Então, a área vai ser a integral de 0 a 1 de x menos x sobre 4 dx. Então, essa daqui vai ser a área. Tá? Mais a integral, agora eu vou integrar de 1 até 2, de 1 até 2, e agora vai ser y igual a 1 sobre x menos x sobre 4. Ok? Essa está por cima e essa está por baixo. Então, 1 sobre x menos x sobre 4 dx. Tá? Alguma dúvida até aí? Então, a área aqui vai ser integral de 0 a 1. Aqui eu posso efetuar a subtração, né? Tiro o mínimo, 4x menos x dá 3x sobre 4 dx, mais a integral de 1 a 2 de 1 sobre x menos x sobre 4 dx. Aí observa, sejam espertos, né? Chega numa situação dessa aqui, às vezes no nervosismo da prova, o cara tira o mínimo aqui, né? E fica 4x, aí fica 4 menos x ao quadrado. Aí ele vai querer integrar isso aqui. Né? Que é muito mais difícil que integrar aquilo lá. Por quê? Porque 1 sobre x já é uma primitiva imediata. Né? E x sobre 4 também. Isso aqui não é imediato. Tá bom? Então, só para não deixar o nervosismo, digamos assim, atrapalhar vocês, tá? Então, vamos lá. Então, a área vai ser 3/4, vou tirar aqui da integral, vezes primitiva de x é x ao quadrado sobre 2. Isso aqui variando de 0 a 1. Mais primitiva de 1 sobre x é o log natural do módulo de x. Só que como eu estou no intervalo positivo, então eu vou colocar só x mesmo. Não preciso do módulo. Tá? Menos 1/4 eu poderia tirar da integral e primitiva de x é x ao quadrado sobre 2. Então aqui vai ficar x ao quadrado sobre 8. Variando de 1 a 2. Tá claro porque é 1 sobre 8 aqui? Primitiva de x é x ao quadrado sobre 2 vezes esse 1/4 vai ficar x ao quadrado sobre 8, tá? Então, essa área aí vai ser igual a
Esse 2 eu posso até tirar daqui, vai ficar 3/8. 3/8 vezes no 1, isso aqui vai dar meio, e no 0 isso vai dar 0. Então, 3/8 vezes meio, tá? Mais, no 2, isso aqui vai dar log natural de 2, menos, no 2 vai dar 2 ao quadrado, desculpa, que dá 4/8, menos, no 1, isso vai dar, deixa eu diminuir aqui o tamanho da fonte, né? Porque senão não vai dar. 4/8 menos, isso aqui é 1, menos. Aí no 1, isso vai dar log natural de 1 menos 1/8. Tá? Só que log natural de 1 é quanto? 0. Né? Então a área aqui vai ser 3/8, 3/16, né? Mais o log natural de 2. Aqui vai ficar menos 4/8 mais 1/8. Menos 4/8 mais 1/8 dá menos 3/8. Oi. Por isso eu percebi que eu tinha errado aqui. É que eu tirei o 2 para multiplicar aqui, 3/8, e mantive o 2 aqui. Como eu já tirei ele não está mais aqui. Então, quando eu coloco 1, aqui fica só 1 mesmo. Entendeu? Então, aqui não é 3/8, aqui não é 3/16, é 3/8. Agora. Logo eu vi que estava dando errado o resultado. Porque aqui agora cancela esse com esse. Então, a área vai ser igual ao log natural de 2. Tá bom? Log natural de 2 é a área daquela região. É essa daqui mais essa daqui. Agora, alguma dúvida? Tudo bem? Beleza. Beleza. Então, uma questãozinha de área vai aparecer lá para vocês, tá, pessoal? Próxima. Vamos falar de volume agora, né? Também é uma questão da prova. Então, olha só. A região R, delimitada pelas curvas y igual a x e y igual a x ao cubo, com x maior ou igual que 0, é girada ao redor do eixo x. Encontre o volume do sólido resultante. Tá? Então, a região que a gente está trabalhando é essa daqui. Ó. Tá aí a reta y igual a x, a cúbica y igual a x ao cubo, elas se interceptam nos pontos 0, 0 e 0 e 1 e 1. Tá? Se eu quiser, claro que aqui eu já estou te dando a resposta, mas, por exemplo, na hora da prova, se você quiser saber a interseção delas, se você quiser saber a interseção delas, é só igualar. Tá? Você iguala, então aqui você tem que x ao cubo menos x é igual a 0. Então, você coloca o x em evidência que fica x ao quadrado menos 1 igual a 0. E, portanto, x tem que ser 0 ou o x tem que ser mais ou menos 1. Só que como a questão pede para a gente a região delimitada pelas curvas com x maior do que igual a 0, então x igual a menos 1 a gente desconsidera. Então, as interseções dessa região aí, dessas duas curvas, é essa daqui, ó, y igual a x, é essa,
y igual a x ao cubo, é essa, e esse ponto aqui de interseção é o ponto 1, e quando eu substituo 1, aqui vai dar 1 também, né? É o ponto 1 em 1. Tá? E aqui é o 0, 0. Então, a área que a gente está querendo tá trabalhando é essa daqui. Belezinha? Tá bom? Aí eu vou girar agora essa região em torno do eixo das abscissas. Então, eu vou girar aqui assim, ó. Menos 1. E aí eu vou ter um sólido de revolução mais ou menos assim, ó. Tá? Uma dúvida? E aí eu quero calcular o volume desse sólido. Aí você observa que aqui por dentro esse sólido ele é vazado. Né? Se não tivesse essa x ao cubo, se fosse só a reta y igual a x, rotacionando ela, eu teria um sólido assim, ó, todo maciço. Um cone, na verdade, né? Deitado. Tá? Todo maciço. Aí, se eu não tivesse essa reta y igual a x, se fosse só a reta a cúbica y igual a x ao cubo, e abaixo do gráfico dela e o eixo das abscissas, então seria assim, ó. Tá? Seria assim, todo maciço. Então, o que eu estou fazendo é pegar esse sólido e tirar desse sólido essa parte. Então, essa parte de dentro aqui é oca. Tá bom? Eu quero volume. Aí vocês lembram do que a gente fez pelo método do fatiamento, né? Qual é a ideia? Você subdivide aqui, tem um intervalo. No caso, meu intervalo de 0 a 1. Tá? Aí você vai olhar para o iésimo disco aqui, ó. Para esse discozinho aqui, ó. Que é como se fosse um cilindrozinho bem fininho. Tá? A altura dele vai ser ΔX, né? A alturazinha aqui vai ser ΔX. E o que eu preciso saber para calcular o volume desse iésimo disco é o raio dele, o raio da base. Né? Se eu tiver o raio, eu vou ter a área da base, e como eu já tenho a altura, eu pego a área da base, multiplico pela altura, eu tenho o volume do iésimo disco. Tá? Só que essa parte de dentro aqui, ela é vazada nesse iésimo disco. Então, na verdade, eu tenho um cilindro vazado. Né? Eu tenho algo desse tipo aqui assim, ó. Um cilindrozinho assim, ó, vazado. Tá? Então, se eu olhar de frente assim, quando eu olhar para as seções que eu faço os cortes com os planos perpendiculares ao eixo das abscissas, quando eu olhar a área da base desse cilindro, eu só estou olhando para essa parte aqui, para essa área. E essa área aqui é a área de uma coroa circular. Né? Então, o que eu tenho que descobrir é esse raio maior aqui, ó, daqui até aqui, esse raio maior, e esse raio menor daqui até aqui, ó. Tá? Tem que descobrir esses dois caras. Certo? Aí quando eu olho, você toma um ponto X aqui, qualquer. Quanto que é a altura daqui até aqui? Daqui até aqui. Lembrando que essa função aqui, ó, é a função x ao cubo. Então esse tamanho daqui para cá é quanto? X ao cubo. Certo? Aqui é x ao cubo. E esse daqui até aqui, ó. Daqui até aqui é x. Que essa função aqui de cima é x. Tá? Então, esse raio maior daqui para cá é x, e esse raio menor daqui para cá é x ao cubo. Tá? Então, a gente vai ter o seguinte. Que o volume daquele iésimo discozinho lá vai ser a área da base, que vai ser a área da coroa circular aqui assim, ó. É um círculo vazado. Tá? Esse raio aqui é o raio menor, é x ao cubo, e esse raio aqui é o raio maior, é x. Tá? Como a gente tinha visto. Então vai ser raio maior ao quadrado, é π vezes raio maior ao quadrado, menos raio menor ao quadrado.
tá? Para um certo x, vou colocar xi aqui, né? Um certo xi. Esse vai ser o volume do iésimo discozinho. Tá bom? Então, como eu quero calcular o volume total vai ser a integral de todos os VIs, né? Quando eu passo limite, passo somatório e passo limite. Então vai ser π vezes x ao quadrado menos x à sexta dx. Tá? Então esse daí vai ser o volume. Em qual intervalo? Intervalo de 0 até 1, tá? Quando eu verifiquei a interseção, encontrei de 0 até 1, tá bom? Então aqui é de 0 a 1. De 0 a 1. Ah, então o volume aqui vai ser, esse π eu posso tirar daqui, quadrado, x ao cubo sobre 3, primitiva de x à sexta, x à sétima sobre 7, isso aqui variando de 0 a 1. Tá? Então esse volume vai ser π vezes no 1, que vai dar 1/3 menos 1/7. No 0 vai dar 0. Tá? Então você tira o mínimo aqui, é 21. 7 menos 3. Então o volume aqui vai ser 4π 21 avos. Tá? Então esse daí é o volume daquele sólido lá. Uma dúvida? Então é lembrar que você pega o sólido, aí você faz um corte nesse sólido, você vai olhar para a área da seção, ou você olha para a base de cada discozinho desse. Tá? Nesse caso, como tinha essa parte de dentro vazada, você tem que entender que aqui nós temos a área da seção vai ser a área de uma coroa circular. Né? Então eu tenho um círculo maior, de raio maior, e tiro a parte de dentro dele. Tá bom? Que é isso aqui, ó, na ilustração aparece melhor para vocês. Tá? Então é esse discozinho aí que eu estou olhando. Então, essa parte daqui, de dentro, ela é vazada, tá? Esse cilindrozinho aí, ele é vazado. Alguma dúvida? Posso passar? Não entendeu? Você tem que olhar para esse corte aqui, ó. Essa parte de dentro aqui é vazada, tá? Então eu peguei essa região aqui e rotacionei ela. Então, imagina que você vai fazer um corte com um plano aqui nesse sólido. Tá? Você vai fazer um corte. Quando você faz um corte, você vai olhar para essa seção aqui, ó. Para a área dessa seção, tá? Só que essa seção, ela tem um furo aqui. Então, na verdade, a área vai ser a área dessa coroa circular, que apareceu lá na ilustração. Que é como se você tivesse um círculo vazio, com um buraco, na verdade, um círculo vazio já. Um círculo com um buraco dentro. Tá? Que é uma coroa circular. Tá? Então, eu quero essa área. Tá bom? Então, se eu tomar aqui um certo ponto X, esse raio menor daqui para cá, como essa função daqui de baixo é a função y igual a x ao cubo, então esse raio menor aqui vai ser x ao cubo. Tá? Então por isso que eu falei que daqui para cá é x ao cubo. Certo? E o raio maior que é daqui para cá, o raio maior vai ser x, porque essa função de cima aqui é a função y igual a x. Então daqui para cá é x. Tá? Então esse raio maior aqui é x. Então, como é que calculo a área de uma coroa circular? A área de um círculo é πr ao quadrado. Então, se fosse só o círculo maior, era π vezes o raiozão ao quadrado. Só que eu tenho que tirar o círculo menor. Então, menos πrzinho ao quadrado. Tá? Aí, se eu pegar esse π e pôr em evidência, eu vou ter isso aqui. É isso que eu fiz. A área vai ser π vezes o raiozão é x ao quadrado, menos o raiozinho é x ao cubo ao quadrado. Então, x ao cubo ao quadrado. Então, essa é a área da iésima seção, que é isso aqui que eu estou integrando.
x ao quadrado menos x à sexta vezes π. Tá? Aí o resto é só uma integral elementar, tá? Beleza. Olha a próxima. Determine o volume do sólido gerado pela rotação em torno do eixo y da região delimitada pelas curvas y igual ao log natural de x, y igual a 1 e y igual a 2. Então, vamos desenhar aqui essa curva, essa região. Log natural de x, função logarítmica natural. O gráfico dela é assim. Tá? Bem aqui esse ponto de interseção é quem? Isso aqui é a y igual ao log natural de x. Para que o y seja zero, o x tem que ser quanto? 1. Né? Então, bem aqui é o ponto 1. Ok? Tudo bem? Aí as outras retas é y igual a 1. Vou pegar aqui assim, y igual a 1. Está aqui a reta. Y igual a 1. E a outra reta é y igual a 2. Tá? Aqui é 2 e aqui é 1. Então, qual é a região que a gente está querendo rotacionar em torno do eixo y? É essa daqui, ó. Tá? Compreendida entre a log natural, a y igual a 2 e a y igual a 1. E eu vou pegar essa região e vou girar em torno do eixo y. Tá? Vou apagar essa parte aqui. Para eu poder rotacionar aqui. Tá? Então, quando eu rotacionar, só essa região aqui. Então, vai gerar um negócio assim, ó. Tá? Então, é só... Isso aqui não me interessa. É só essa parte aqui, ó. É essa região que eu vou girar aqui. Então, o sólido resultante vai ser só isso aqui, ó. Isso aqui, 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 aqui. Tá? É essa região aí. E aí eu quero calcular o volume desse sólido. Tá bom? Como é que a gente faz para calcular o volume desse sólido? Vocês acham que a gente usa aí o quê? A gente usa fatiamento, método dos discos ou cascas cilíndricas? O que vai ser mais fácil para a gente? Eu acho que o mais fácil aí é discos. Né? Porque se eu olhar aqui para um discozinho elementar, quando eu particionar, só que agora eu vou integrar não em relação a x, vou integrar em relação a y. Tá? Quando eu particionar esse intervalo daqui até aqui, ó, dividir ele em intervalinhos, tá? Aí eu vou olhar para o iésimo disco aqui, ó. Para esse discozinho aqui, ó. Tá? Vou desenhar ele bem aqui, ó. Vou olhar para esse discozinho aqui. Tá bem aqui, ó. Tá bom? Deixa eu ver se tem uma figura dela. Tá aí, ó. Esse disco aí, ó. Tá? Agora deu para entender melhor, né? E aí eu quero, basicamente o que eu quero é a área da base desse disco. A área daquela seção, quando eu faço o corte. Só que agora um corte perpendicular ao eixo das ordenadas. E aí eu vou integrar em relação a y. Tá? Então, se eu tomar um certo ponto y,
Vou integrar em relação a y. Se eu tomar um certo ponto y nesse intervalo de 1 até 2, quanto que vai ser o raio desse disco? Quanto que vai ser esse cara? Bem aqui, ó. Eu estou tomando aqui, assim, ó. Um certo y, quanto que vai ser esse segmento, que é o raio do disco? É isso que eu quero descobrir. Se eu descobrir isso, que é o raio, aí acaba o nosso problema, porque a área vai ser π vezes esse cara, que é o raio ao quadrado. Tá? Então, quanto que mede? Se aqui for y, quanto que mede daqui para cá? Daqui para cá é y, quanto que mede daqui para cá? Lembrando que essa função aqui é a log natural de x. Hã? Se aqui é y, quanto que vale aqui? Quem que é esse valor de x correspondente a esse y aqui? Hã? E elevado a y. Esse cara aqui é e elevado a y. Por quê, professor? Ora, da definição de logaritmo, se y é igual ao log natural de x, y é igual ao log natural de x, se somente se x é igual a e elevado a y, gente. A base aqui, isso aqui nada mais é que o log de x na base e. Essa base, ela vem elevando o y. Então, x logaritmando vai ser base elevado ao logaritmo. Tá? Então, para cada y que eu tenho, o x correspondente vai ser e elevado a ele. Ponto. Ok? Alguma dúvida? É como se eu estivesse encontrando a inversa dessa função, tá? Então, o raiozinho daqui para cá, ó, é e elevado a y. Aí isso acaba os nossos problemas. Por quê? Porque o volume vai ser a integral. Pergunta, de quanto a quanto? Quais os intervalos de integração? Estou integrando em relação a y. Então, vai ser de quanto a quanto? De 1 a 2, de 1 até 2, de 1 a 2. Da área π r ao quadrado, só que o raio é e elevado a y. Então, π vezes e elevado a y ao quadrado. dy. Estou integrando em relação a y. Pronto. Só essa integral aí que a gente tem que calcular. Tá? Então, essa daqui é bem fácil. Essa daqui, o volume vai ser o π, ele sai da integral. Integral de 1 a 2, de e elevado a 2y, dy. E essa daqui é uma imediata, né? Primitiva de e elevado a 2y. E elevado a 2y sobre 2. Né? Então, π vezes e elevado a 2y sobre 2, variando no intervalo de 1 a 2. Tá? Então, esse volume vai ser π vezes e elevado a 2 vezes 2, menos e elevado a 2 vezes 1 sobre 2. Portanto, esse volume é π vezes e elevado à quarta menos e elevado ao quadrado sobre 2. Tá? Então, esse aqui é o volume daquela região. Tá bom? Alguma dúvida? Então, o segredo é, faz o corte no teu sólido e tenta achar qual é o raio do círculo que vai aparecer quando você fizer o corte. Lembrando que eu estou trabalhando com sólido de revolução. Essa ideia do fatiamento não serve somente para sólido de revolução. Mas na prova vai ser um sólido de revolução. Tá bom? Já estou antecipando isso para você. Isso se for uma questão de disco, né? Porque pode vir também uma de cascas cilíndricas que a gente vai já fazer uma questão dela também. Tá? Então você tem que fazer o corte ou em relação a y ou em relação a x e verificar quanto que é o raio da seção. Tá bom? Do círculo que você vai obter. E aí o volume vai ser a integral dessa área. Tá? Belezinha? Próxima. Questão 5. Calcule o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo y da região delimitada por y igual a raiz quadrada de x e y igual a x ao quadrado. Tá? Então, como que é essa? Y igual a raiz quadrada de x e y igual a... Vou fazer aqui. Y igual a x ao quadrado. Eu acho que eu esqueci de... Não, acho que não esqueci. Não.
Tá tudo bem aí, pessoal? Tranquilo? Raiz quadrada de x é essa, e x ao quadrado é essa. Certo? Então, essa daqui de cima é a raiz quadrada de x. E essa aqui de baixo é a x ao quadrado. Então, vou pegar essa região e vou girá-la em torno do eixo y. Tá? Então, como é o sólido que vai surgir? Vai ser mais ou menos assim, ó. Tá? Vai ser um sólido assim. Novamente, dentro é vazado. Dentro é oco, tá? Eu quero o volume desse sólido. Observa que aqui o ponto de interseção dessas duas curvas, eu já coloquei o desenho dessa maneira, né? Mas o ponto de interseção aqui vai ser 1, tá? Bem aqui é 1. 0 e 0, 1 e 1. Bem aqui é 1 também. Eu vou pegar essa região e vou girar em torno do eixo Y. O que vocês acham? Como é que a gente faz? Discos ou cascas cilíndricas? Cascas, tá? Vamos fazer pelos invólucros cilíndricos, as cascas cilíndricas. Para as cascas cilíndricas, como é que a gente faz? Lembra da ideia? Você particiona aqui o teu intervalo, né? Particiona aqui o intervalo. E você vai olhar para um retângulozinho aqui fundamental, né? Olha para esse retângulozinho aqui, ó. E esse retângulo, você vai girar ele. Só o retângulo. Quando você girar só o retângulo, vai ter um negócio assim, ó. Você vai ter como se fosse um cilindrozinho vazado também, tá? Um cilindrozinho oco. Deixa eu ver se tem uma ilustração melhorzinha aqui. Olha aí, ó. Tá? Então você vai ter esse cilindrozinho aí, ó. Ok? Essa parte de dentro aí é vazia, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para o volume dessa iésima casca. Tá? Então, se eu tomar um certo ponto X aqui, ó, um certo ponto X aqui, qual que é o volume só dessa cascazinha? É como se eu pegasse esse cilindrozinho aqui, ó, pegasse esse cilindro, fizesse um corte nele, né, e esticasse. Lembra que a gente comentou isso aqui na aula? Como se eu pegasse e esticasse ele aqui assim, ó. Tá? Então, esse tamanhozinho aqui, a largurazinha dele aqui é ΔX. A altura aqui vai ser a função correspondente, só que observa que aqui eu tenho duas funções, então eu vou ter uma diferença de funções. Então, eu tenho que pegar essa altura aqui, ó. A de cima é a raiz quadrada de x e a de baixo é a x ao quadrado. Então, qual que vai ser esse tamanho daqui para cá? Se eu pego um certo x, esse tamanho daqui para cá vai ser quanto? De novo, se eu tomo um certo ponto x aqui, esse tamanho, a altura desse retângulozinho vai ser quanto? Raiz de x, que está por cima, menos x ao quadrado. Raiz de x menos x ao quadrado. Né? Porque daqui para cá, gente, é raiz quadrada de x. E daqui para cá é x ao quadrado. Então, daqui para cá é raiz de x menos x ao quadrado. Que é isso aqui. Beleza? Tá bom?
E o comprimento aqui? E o comprimento, lembra? O comprimento é como se eu fizesse um corte e abrisse. O comprimento da base de um cilindro é quanto? 2π vezes o raio. Né? Então, estou tomando um certo x, então o comprimento aqui vai ser 2πx. Tá? E aqui, no caso da nossa questão, aqui vai ser raiz de x menos x ao quadrado. Tá? Então, o volume desse paralelepípedozinho, bem fininho, né? Porque o dx aqui bem fininho, então esse volume vai ser o seguinte. Volume do paralelepípedo, do iésimo paralelepípedo, vai ser 2π x raiz de x menos x ao quadrado vezes ΔX, que eu já vou logo chamando de dx. Tá? ΔX ou dx aqui. Tá? E aí você integra isso. Beleza? E a integral de quanto a quanto? Qual é o intervalo de integração? De 0 até 1. Estou particionando esse intervalo. Tá? Então, de 0 a 1. De 0 a 1. Tá bom? É só resolver essa integralzinha agora. O 2π ele é constante, né? Então eu tiro da integral vezes integral de 0 a 1. Esse vezes esse. Observa que x, raiz quadrada de x, eu vou logo escrever como x elevado a meio. Tá? Então x vezes x elevado a meio é x elevado a 3 sobre 2. Tá? Menos x vezes x ao quadrado dá x ao cubo. Dx. Tá bom? Então, isso aqui vai ser igual a 2π vezes primitiva de x elevado a 3 sobre 2. X elevado a 5 sobre 2, né? Porque é 3 sobre 2 mais 1. Então, 2 mais 3, 5. 5 sobre 2 sobre 5 sobre 2. Menos x a quarta sobre 4. Tá? Isso aqui variando de 0 a 1. Deixa eu só... De 0 a 1. Tá certo. Tá? Então, esse volume aqui vai ser 2π vezes... Aí no 0 isso vai dar 0 e no 1 isso aqui vai dar esse 2 sobre 5, eu vou colocar logo aqui. 1 elevado a 5 sobre 2 menos 1 elevado a 4 sobre 4. Tá? Então esse volume vai ser 2π vezes... Isso aqui dá 1, isso aqui dá 1, então vai ficar 2 quintos menos 1 quarto. Né? Tira o mínimo aqui que dá 20. 20 por 5, 4. 4 vezes 2, 8. Menos 20 por 4, 5. 5 vezes 1, 5. Aí esse 2 com esse 20 eu posso simplificar, sobra 10. Esse volume vai dar 3π sobre 10. 3π sobre 10. Ok? Alguma dúvida? Achando a interseção das funções. Tá? Qual é o ponto que é comum aqui a raiz quadrada de x e x ao quadrado? É 0 e 1. Tá? Se eu igualar aqui raiz de x igual a x ao quadrado e resolver, vai dar 0 e 1. Bom? Alguma dúvida? Tudo bem? Tem certeza que vocês estão bem? Não? Por que não? Tá tudo bem, gente. A gente já estudou isso aqui, a gente está só revisando. Bom, eu dei aula disso. Tá lá na plataforma, tá nas notas. Dei aula. Espero que vocês tenham estudado. E não tenham deixado para estudar hoje. Hoje e amanhã para fazer a prova quarta. Espero. Vocês não fazem isso. Vocês já tiveram 3 provas. Vocês já são alunos experientes aqui da faculdade, né? Então... É, 2 provas, né? Mas vocês fizeram provas com outros professores também. Vocês já fizeram bem mais que isso. Tá bom? Então tá. Então, volume é isso, tá? Cascas cilíndricas e fatiamento. Vamos para essa próxima. Considere a função f de x igual a integral de 1 a x do log natural de x sobre a raiz quadrada de x dx. Então, essa daí é uma função dada por uma integral. Lembra disso que nós trabalhamos?
Tá? Antes da gente falar do teorema fundamental do cálculo, a gente falou sobre isso, né? Questão 6. Tá? Então a função é f de x igual a integral de 1 a x log natural de x sobre a raiz quadrada de x dx. Tá? Então na letra A eu quero o valor de f de 1, na letra B o f de 2, na letra C o f de e na letra D a derivada da função f. Tá? Na letra A, f de 1. Quanto que é o f de 1, gente? O f de 1 é pego o 1, substituo aqui. Eu poderia até... Eu vou escrever, ao invés de log natural de x, para não confundir, eu vou colocar log natural de t sobre raiz de t dt. Tá? Só para não ficar a mesma variável. Uma falhazinha aí no slide. Então, quem que é o f de 1? Eu vou pegar 1 e vou substituir no lugar de x. Tá bom? Então, isso aqui vai ser a integral de 1 a 1 log natural de t sobre a raiz quadrada de t dt. Só que quando os limites de integrações são iguais, são iguais, o resultado da integral definida é quanto? É zero. Tá? Então isso aqui já dá zero. Então f de 1 é zero. Pronto. Tá bom? Bota uma dessa na prova, professor. Tá? Letra B. Quero o f de 2. Então, o f de 2 vai ser a integral de 1 a 2 log natural de t sobre a raiz quadrada de t dt. Aí aqui eu já tenho uma integral definida mesmo para calcular. Tá? Como é que a gente faz essa integral aí? Alguma ideia? A gente só estudou duas técnicas, né? Se vocês tiverem estudado lá o livro, olhado o livro, vocês devem ter visto que tem várias técnicas, né? Tem técnicas integral por substituição trigonométrica, tem um bocado de técnica lá. Né? Mas aqui a gente viu só as duas, né? O que a gente julga as principais, também porque o nosso tempo não é muito longo, tá? Para a gente ficar vendo todas essas técnicas. Mas, dentre as duas técnicas que nós estudamos, qual que vocês acham que deve resolver essa integral? O que você usaria para substituir aí? A única substituição plausível que a gente pode tentar é chamar de u log natural, ao meu ver. Né? E quando eu derivo, vai aparecer 1 sobre t, que não é o que a gente tem aí. A gente tem a raiz. Então, a substituição parece que não deve dar muito certo. Tá? Então, a gente pode tentar a integral por partes. Tá? E aí, eu vou colocar fora parte aqui para a gente calcular, sem o limite de integração. Bora tentar calcular primeiro a primitiva da função log natural de t ou de x. Tá? Vou colocar x mesmo. E aqui, essa raiz de t, eu vou colocar x elevado a menos meio dx. Tudo bem? Porque isso aqui é o mesmo que log natural de t sobre t elevado a meio. Tá? Então, eu peguei esse cara e passei para cima, invertendo o sinal do expoente. Tá bom? E aí, vamos tentar integrar por partes isso. Tá? Integrando por partes, quem que você chama aqui de u? Quem que você chama de u? Quem que você chama da diferencial de v? ln de x, né, o u. E o dv? X elevado a menos meio dx. Então, o du vai ser 1 sobre x dx. E o v, que é uma primitiva de x elevado a menos meio. X elevado a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1. Que dá meio, né? Então, vai dar 2 vezes x elevado a meio. Certo? Tá claro? Vem aqui, ó, x elevado a menos meio. Uma primitiva dela é x elevado a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1. Que é x elevado a meio sobre meio. Inverte,
dá 2 vezes x elevado a meio. Tá? Então é isso aqui. Então essa integral de log natural de x vezes x elevado a menos meio dx vai ser u vezes v. Então 2 vezes x elevado a meio vezes o log natural de x menos a primitiva de v du. Então 2x elevado a meio vezes 1 sobre x dx. Tá? Então é isso aqui. Então isso aqui vai ser igual 2 raiz de x vezes o log natural de x menos, esse 2 eu tiro, então vai ficar x elevado a meio menos 1. Certo? X elevado a meio menos 1 é x elevado a menos meio dx. Tá? Então isso aqui vai dar 2 raiz de x vezes o log natural de x menos 2 vezes, aí de novo, primitiva de x elevado a menos meio. A gente já encontrou aqui, ó. É 2x elevado a meio. Aqui é 2x elevado a meio. Tá? Então isso aqui vai dar 2 raiz de x vezes o log natural de x menos, aqui também é raiz de x. Então eu tenho 2 raiz de x, com esse 2 raiz de x aqui eu vou colocar em evidência. Então vai ficar log natural de x menos esse 2 aqui que sobrou. Tá? Então essa daqui é uma primitiva dessa função, que é essa daqui, ó. Belezinha? Portanto, meus queridos e queridas, o f de 2 vai ser a integral de 1 a 2 log natural de t sobre a raiz quadrada de t dt. Tá? Isso aqui vai ser a primitiva dessa função. Uma primitiva dela é essa. Então, isso vai ser 2 raiz de t vezes log natural de t menos 2, trocando os parâmetros, né? Vai ficar igual aqui, de 1 a 2. Tá bom? É só calcular a variação. Então, 2 raiz de 2 menos vezes o log natural de 2 menos 2 menos 2 raiz de 1 vezes o log natural de 1 menos 2. Só que log natural de 1 é 0. Então, isso aqui vai dar 2 raiz de 2 vezes log natural de 2 menos 2. E raiz de 1 é 1. 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Tá? Mais 4. Então, é isso aqui. Tá bom? Só confirmar. É exatamente isso. Tá bom? Alguma dúvida? Então, observa que primeiro eu tive que calcular a primitiva dessa daqui, fora a parte, né? Eu quis fazer assim. Porque na letra C, ele pede o f de E. Vê, bota a letra C aí pra gente. Ele pede a f aplicada no ponto E. Então, eu vou usar a mesma primitiva. Já que eu fiz para a letra B, eu uso a mesma primitiva. Tá bom? Então, vou usar essa primitiva e só vou calcular a variação dela de quanto a quanto? De 1 até o E, que é o que a questão quer. Belezinha? Vou deixar essa para vocês. E na letra D de dado, ele quer a derivada daquela função. Então, qual é a derivada dessa função? A f de x é a integral de 1 a x log natural de t sobre a raiz quadrada de t dt. Eu quero saber quem é a f' de x. E aí, quem é a f' de x? Observa, essa função aqui, ela é uma função contínua? Sim ou não? Sim, né? Eu tenho uma operação de funções contínuas. Log natural de x, raiz quadrada de log natural de t, raiz quadrada de t. Tá bom? Vamos só relembrar questões de domínio. Domínio da log natural de t, quem é? Reais maiores que zero.
Estritamente maiores que zero. Domínio da raiz quadrada de t, lembrando que ela está no denominador. Reais maiores que zero também. Então, domínio de toda essa função, reais maiores que zero. Tá bom? Então, essa função, ela é contínua. Então, como é que a gente responde isso? Como? Vou colocar g de t. Como g de t igual ao log natural de t sobre raiz quadrada de t é contínua, qual é a ferramenta que a gente usa agora? Quem lembra? Teorema fundamental do cálculo. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, temos que a derivada da função f, que é dada por essa integral, vai ser quem? Vai ser essa função do integrando, log natural de x sobre raiz quadrada de x. Pronto. Simplesmente isso. Alguma dúvida? Tudo bem? Lembra do teorema fundamental do cálculo, ele tem duas partes. A primeira parte que a gente viu aqui na ordem, digamos, inversa do que está no livro, mas isso não altera em nada assim, a ideia do nosso ensinamento. A primeira parte é quando você tem, cadê? Quando você está calculando uma integral definida. Né? O que é a primeira parte do teorema fundamental do cálculo diz? Você tem uma integral definida, então se você tiver uma primitiva dessa função, essa integral definida vai ser a variação dessa primitiva nesses intervalos, nesses extremos. Tá? E a segunda parte, se você tem uma função dada por uma integral do tipo integral de a até x f de t dt, tá? Você tem uma função aqui dada por uma integral dessa maneira. Se essa função de dentro aqui da integral, está no integrando, se essa função for contínua, então a derivada dessa função é a função que está aqui dentro. Tudo bem? É isso que diz o teorema fundamental do cálculo. Então, basta garantir que essa função é contínua. Ela é contínua, tem uma operação de funções contínuas. Então, ela é contínua, então, pelo teorema fundamental do cálculo, a derivada dessa função vai ser essa função de dentro na variável x. Então, log natural de x sobre raiz quadrada de x. Acabou. Alguma dúvida? Tudo bem? Beleza. Então, é isso, tá? Bora ver se dá tempo da gente fazer aqui mais as outras que eu trouxe, as aplicações. Encontre o comprimento de arco da curva y igual a raiz quadrada de 8 vezes x mais 1, com x entre 1 e 4. Tá? Então, a curva, questão 7. Então, a curva é y igual a raiz quadrada de 8 vezes x mais 1, com x variando de 1 a 4. Tá? Então, vocês têm que lembrar da formulazinha do comprimento de arco. O comprimento de arco L é igual a integral de A até B do que? Quem lembra? Foi a nossa última aula. Não? Vai cair alguma coisa de ou comprimento de arco, ou trabalho, ou pressão e força hidrostática. Já falei. Tá? Raiz quadrada de 1 mais a derivada da função ao quadrado dx, que é a formulazinha do comprimento de arco. Tá bom? Então, o que você tem que fazer? Você tem que derivar a primeira função. Então, bora derivar a função. Derivada, essa daqui é uma polinomial do primeiro grau. Então, derivada de raiz quadrada de 8 vezes x mais 1 é a raiz quadrada de 8. Ponto. Certo? E depois você tem que calcular o quadrado dessa derivada. Qual é o quadrado dela? É a raiz quadrada de 8 ao quadrado, que vai dar 8. Tá bom? Então, pela formulazinha do comprimento de arco, o comprimento de arco dessa função de 1 até 4 vai ser a integral de 1 a 4, que é o intervalo que ele está me dando, da raiz quadrada de 1 mais
A derivada da função ao quadrado. Já calculei aqui, ó, é 8. Dx, tá? Essa daqui eu trouxe uma polinomial do primeiro grau que é bem simples, tá? Na prova eu vou colocar uma bem mais difícil. Tô brincando. Então, aqui eu vou colocar raiz quadrada de 9. 8 mais 1, 9. Tiro da raiz, vezes a integral de 1 a 4 dx. Tá? Então, isso aqui vai ser raiz quadrada de 9 é 3. Vezes primitiva de 1 é x, variando de 1 a 4. Tá? Então, isso aqui vai dar 3 vezes 4 menos 1. 4 menos 1 é 3. 3 vezes 3 é 9. Então, o comprimento de arco aí é 9. Tudo bem? Alguma dúvida? Tranquilo? Beleza. Lembrando que as questões de comprimento de arco, geralmente elas recaem em integrais muito difíceis. Tá? Integrais não tão simples assim, não tão triviais como a gente está trabalhando, né? Então, é óbvio que eu não vou colocar na prova de vocês, caso caia alguma questão de comprimento de arco, uma integral que seja difícil, né? Obviamente. Questão 8. Alguma dúvida em comprimento de arco? Você tem que lembrar da formulazinha, tá? Só recapitulando. Tem que lembrar dessa formulazinha. Você tem que derivar a função, depois calcular o quadrado da derivada da função e jogar isso aqui dentro de uma raiz quadrada de 1 mais o resultado que você vai obter. Tá? E aí, tentem encontrar aí essa integral. Questão 8. Uma partícula é movida ao longo do eixo x por uma força que mede f de x igual a 6x ao quadrado mais 1 newtons em um ponto a x metros da origem. Calcule o trabalho realizado por essa partícula. Calcule o trabalho realizado para mover a partícula de 1 até 2 metros. Tá? Então, vocês devem lembrar da nossa última aula, que nós falamos que o trabalho realizado, você tem uma certa força que é variável, ela varia de acordo para cada ponto de x em um determinado intervalo. O trabalho realizado nesse intervalo vai ser integral, variando nesse intervalo de a até b, dessa força, f de x dx. Tá? Isso que nós vimos na última aula. E aí, a força, no caso da questão, ela é dada por 6x ao quadrado mais 1 sobre x. Então, tem que integrar essa função no intervalo de 1 a 2, porque ele quer o trabalho realizado para mover a partícula de 1 até 2 metros. Então, aqui de 1 até 2. Tá? Então, é esse aí o trabalho que a gente quer calcular. Então, é só calcular essa integral. Beleza? E essa integral aí, como é que a gente faz? Alguma ideia? Como que a gente pode resolver essa integral? Substituição? Só separar, gente. É só separar. Isso aqui é a integral de 1 a 2 de 6x mais 1 sobre x dx. Eu quebro ela em duas. Esse sobre esse. 6x ao quadrado sobre x é 6x. E 1 sobre x é 1 sobre x mesmo. Pronto. Não precisa fazer técnica nenhuma. É uma integral imediata. Tá? Então, esse aqui vai ser o trabalho realizado. Então, o trabalho vai ser... Primitiva de 6x é 3x ao quadrado. Primitiva do 1 sobre x é o log natural de x. Módulo de x, só que, novamente, o intervalo é positivo. Não preciso do módulo. Isso aqui variando de 1 a 2. Tá? Então, esse trabalho aí vai ser igual a... No 2, isso aqui vai dar 3 vezes 2 ao quadrado, mais o log natural de 2.
E no 1 isso vai dar 3 vezes 1 ao quadrado mais o log natural de 1. Tá? Log natural de 1 é 0. Então esse trabalho aqui vai ser 4 vezes 3, 12, mais o log natural de 2, menos 3. Tá? Então o trabalho vai ser igual a 12, menos 3 é 9, então fica log natural de 2, mais 9 joules, né? Unidade de trabalho. Pronto. Então esse é o trabalho realizado por essa partícula aí. Alguma dúvida? Então, se você tiver a função, você no intervalo, você integra essa função no intervalo, você vai determinar o trabalho naquele intervalo. Ok? Belezinha. Vamos para a última. A última de pressão e força hidrostática. Ela diz assim, ó, uma chapa tem a forma da região delimitada pelas curvas y igual a x ao quadrado e y igual a 4. Tá? Então, a região delimitada por essas curvas, a chapa tem o formato da região delimitada por essas curvas. Tá? Se esta chapa é imersa verticalmente na água, de tal forma que seu lado superior coincide com o nível da água, determine a força decorrente da pressão da água sobre um lado da chapa, sabendo que a densidade da água é 10 ao cubo, quilograma por metro cúbico, e a aceleração da gravidade é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, questão 9. Então, ele já está me dando densidade 10 ao cubo, quilograma por metro cúbico. Gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. E ele diz que a chapa tem um formato da região delimitada por essas curvas aqui. Tá? Então, bora olhar logo o formato da chapa, né? Então, assim, ó. Aqui está a x ao quadrado, ó. Aqui está a x ao quadrado e aqui está a y igual a 4. Tá? Então, o formato da chapa é esse aqui, ó. Tudo bem? Esse é o formato da chapa. Aí ele diz que a água está aqui na superfície, na parte superior da chapa. Ela coincide aqui, ó. Que é 4. Tá? Aqui é a água. E aí ela foi imersa verticalmente e ele quer saber qual é a força que decorre da pressão que a água vai exercer sobre essa chapa. Tá bom? Aí vocês lembram como que a gente fez na última aula? Vocês lembram que a pressão é força pela área, né? Se você mergulha uma placa horizontalmente, né? Então a pressão que a água vai exercer nessa placa, deitada ela na horizontal, é força pela área. Tá? Então a ideia, quando a chapa é imersa verticalmente, é a gente particionar o nosso intervalo, né? E vou olhar para uma certa faixazinha aqui, bem estreitinha, bem fininha. Vou olhar para essa faixa. Nessa faixazinha, como ela é bem estreitinha, eu posso considerar que qualquer ponto nessa faixa recebe a mesma pressão. Certo? Foi isso que a gente falou na última aula. Recebe a mesma pressão. Então, a força exercida nessa iésima faixazinha, se eu tomar um certo... Observa que aqui eu estou no eixo Y, tá? Então, eu vou tomar um certo YI aqui, ó. Um certo YI. Então, a força, vocês lembram como era? Era densidade vezes a gravidade, vezes a profundidade, vezes a largura da chapa, da faixazinha. Certo? Lembra disso? Então, força é densidade vezes gravidade, aliás, densidade vezes gravidade vezes a profundidade. Se eu tomar um certo ponto YI, qual que é a profundidade daqui para cá? Tem que medir da superfície da água até o ponto que eu estou tomando. Então, quanto que é essa distância daqui para cá, gente? Hã?
4 menos YI. Muito bem. Daqui para cá é 4, daqui para cá é YI. Então, aqui é 4 menos YI. Tá claro? Então, 4 menos YI. Vezes, e a largura? Novamente, se eu tomar um certo ponto YI, aqui, qual que vai ser esse comprimento daqui para cá? Que é a largura. Isso vai valer para qualquer ponto, né? Porque eu vou variar o YI de 0 até 4. Então, se aqui for Y, quanto que vai ser aqui? Qual é a função? X ao quadrado. Então, qual é o valor de x correspondente a um certo y aqui? Não, gente. Y é igual a raiz quadrada, y é igual a x ao quadrado. Eu quero x em relação a y. Então, x é a raiz quadrada, mais ou menos a raiz quadrada de y. Sim ou não? Tá? Se eu tomo um certo ponto y aqui, como essa função aqui é a função y igual a x ao quadrado, esse ponto aqui vai ser a raiz quadrada desse ponto. Aqui é a raiz quadrada de YI. E aqui, professor? Aqui vai ser menos a raiz quadrada de YI. Pronto. Certo? Então, qual é a largura daqui para cá? A largura. Daqui para cá mede quanto? Raiz de YI. Daqui para cá? Raiz de YI. Daqui para cá? 2 raiz de YI. 2 raiz de YI. Então, essa daí é a força exercida na iésima faixazinha. Tá bom? Na iésima faixazinha. Tá bom? Lembrando só que quando eu calculo aqui a largura, por que eu estou calculando a largura? Porque é base vezes a alturazinha, né? E a alturazinha aqui é o ΔX. Eu vou até colocar o ΔX aqui só para... Tá? Então, essa daqui é a força na iésima faixa. Então, se eu quero calcular a força total, agora eu integro. Né? Em outras palavras, seria a gente passar o somatório, né? Porque eu estou subdividindo o intervalo em vários retângulos, em N retângulos. Tá? Então, estou dividindo essa chapa aqui em N retângulos. É isso que a gente está fazendo. Ó. Tá? Então, a ideia é calcular a pressão em cada uma dessas faixas, passar o somatório, a força, desculpa, passa o somatório, passa o limite com N tendendo ao infinito. Se esse limite existir, esse vai ser o resultado da força. Tá bom? Então, a força vai ser, e esse limite nada mais é que uma integral. A integral de densidade vezes gravidade vezes 4 menos y vezes 2 raiz de y dy. Tá? Densidade, gravidade, 4 menos y, 2 raiz de y. Aqui era ΔY, não ΔX, né? ΔY. Estou particionando o intervalo no eixo y. Então, dy. Estou integrando agora em relação a y. E qual é o intervalo de integração? De 0 a 4. Tá bom? De 0 a 4. Só que a densidade é 10 ao cubo, a gravidade é 10, então 10 ao cubo vezes 10 é 10 à quarta. Com esse 2 aqui eu vou tirar tudo da integral. Então vai ficar 2 vezes 10 à quarta vezes a integral de 0 a 4 de 4 menos y raiz quadrada de y dy. Tá? Então, aqui é só aplicar a distributiva e encontrar as primitivas imediatas, depois calcular a variação. Tá bom? Vou deixar para vocês calcularem aqui essa força. Só o resultado, deixa eu ver se eu tenho resultado, vai ser... Quando vocês calcularem aqui, o resultado vai dar 256 sobre 15 vezes 10 à quarta newtons. Tá? Se eu não tiver feito nenhuma continha errada, é isso aí. Ok? É porque a densidade é 10 ao cubo. E a gravidade é 10. Então vai ficar 10 ao cubo vezes 10. Vai dar 10 à quarta. Isso aqui vai dar 10 à quarta. Tá? E esse 2
eu tiro. Então, tirei 2 vezes 10 a quarta da integral. Tá? E sobra só o restante da integral. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Tudo bem? Então, olha só. Aqui, eu sei que o tempo era pouco, a gente tentou abordar o máximo de conteúdo para a nossa prova de quarta. Eu espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês já tenham estudado, porque aqui é só uma revisão, só para a gente relembrar e saber mais ou menos como que deve vir a prova, né? E desejo a vocês uma boa prova, infelizmente ou felizmente. Para mim é infelizmente, né? As nossas aulas terminaram, né? Eu espero que vocês aprenderam de cálculo 1 sirva para o restante do curso de vocês, da vida profissional de vocês. Vai servir bastante, porque vocês vão fazer ainda cálculo 2, né? Então, espero que vocês assimilem bem esse conteúdo, estudem, porque o conhecimento ele tem que ser contínuo, né? Você tem que permanecer estudando, porque se você não estudar, você esquece que você já estudou. Tá? Para eu vir dar uma aula dessa aqui para vocês, eu tenho que estudar. Né? Porque eu não sou uma máquina, ninguém é uma máquina para vir com tudo já na cabeça, sabendo tudo. Então a gente tem que se preparar e tudo mais. Então, mas foi muito bom passar esse semestre com vocês. Espero que vocês tenham gostado também e até um próximo encontro, tá? Sucesso para vocês!